Boa tarde a todos. No livro A Gênese, nós estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Envolvidos, Senhor da vida, na Tua paz, em Tua presença, com a assistência dos nossos amigos espirituais, iniciamos mais um domingo de estudo. O livro apontado é a Gênese, Jesus. E teremos hoje a imensa alegria de estudarmos um tanto mais sobre a sua vinda aqui na terra, Jesus. Rogamos a tua permissão, a sua inspiração a cada um de nós, através dos nossos amigos espirituais. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, fortalece o nosso ideal de estudo e de trabalho. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Muito obrigado, Senhor. Nos conduza nessa tarde com a tua amorosidade de sempre. Então vamos lá? Vamos começar pela superioridade da natureza de Jesus. Os fatos relatados do Evangelho e que foram até agora considerados miraculosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Então, daí isso é chamado de fenômenos de ordem psíquica. Confrontando-os, aqui é Kardec, com os que ficaram descritos e explicados no capítulo anterior, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito, porque no capítulo anterior nós estudamos quem? Os fluidos. A história registra outros fatos iguais em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que a alma encarnada e desencarnada, os mesmos efeitos forçosamente se produziram, pode-se, é verdade, no que se refere a esse ponto, contestar a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sobre os nossos olhos e, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. Basta o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, de ordem miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispirítico, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Os fenômenos de ordem psíquica, tá? Conhecido estes elementos e comprovados seus efeitos, tem-se como consequência
de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem de ordem o quê? Sobrenatural. Sem nada prejugar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, nós não vamos estudar aqui a natureza do Cristo. De onde vem, qual a origem, em que planeta ele evoluiu, se ficou, não ficou, se o corpo era ou não era. Não vai entrar nesses detalhes. Sem nada prejugar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, e não considerando por hipótese, senão como um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada. Então o espírito não seria o único espírito mais elevado do universo. Não toma como parâmetro a Terra, porque da Terra ele é o mais elevado. Da Terra, o espírito mais perfeito, conforme a pergunta de O Livro dos Espíritos, que a Terra conheceu. Então, da Terra é o espírito mais elevado. Agora, referente ao universo, existem outros até acima dele. Ele é o espírito mais evoluído do planeta Terra, mas não do sistema solar, muito menos da galáxia. Agora para pensar no universo, que tem bilhões de galáxias. Deus nunca para de criar. E nós não sabemos em que momento começou essa criação. E Kardec não está em nenhum momento desmerecendo o nosso Senhor Jesus, mas mostrando a amplitude disso. O quadro desta obra, e não considerando por hipótese, senão como um espírito, ele até coloca por hipótese, né? Senão como um dos espíritos de ordem mais elevada e por suas virtudes colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação, que não foi uma reencarnação, foi uma encarnação. Jesus nunca reencarnou na Terra. Ele entrou, foi uma encarnação, foi a primeira. Ele deve sim ter reencarnado, mas em outros planetas que nem mais existem. Talvez o sistema solar que o nosso Senhor Jesus evoluiu já não exista mais. Já não exista mais. Espírito de ordem mais elevada e por suas virtudes colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu o nosso Senhor Jesus, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia, olha lá, a seus mensageiros, palavra, diretos. Daí nós chamarmos o nosso Senhor Jesus de médium de Deus, porque ele estava mediando e ainda está nesse processo de mediar entre Deus e nós. Daí a afirmação: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a própria resposta do Livro dos Espíritos já diz que não existiu ninguém na Terra. Qual o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Resposta: vide Jesus. Então, esse intermediário entre Deus e os terráqueos, esse médio é Jesus. Médio na condição de mediar. Jesus não veio aqui para mediar um diálogo entre Buda e a Terra, porque ele também está acima de Buda. Ele também está acima de Sócrates. Ele também está acima de Lao Tse. Ele também está acima de Krishna, porque ele é o espírito mais superior que esteve aqui na Terra. Então, esses que nós citamos são espíritos enviados por Jesus. São espíritos de ordem superior que fazem parte dessa pleia de espíritos coordenada pelo nosso Senhor Jesus.
Em a natureza, ninguém faz nada só. A única criatura que acha que é autossuficiente é uma criatura adoecida. Porque todos nós necessitamos um do outro. Tu pode ser o melhor cirurgião. Se a pessoa da higiene, da limpeza, não passou para fazer uma asepsia adequada ao teu centro cirúrgico, a tua cirurgia está comprometida. Então você também depende daquela pessoa que passou bem antes, fazendo todo o trabalho de higienização. A enfermeira que colocou todos os instrumentos necessários para aquela cirurgia. Se um faltou, a cirurgia já está comprometida. Então ninguém faz nada de forma única e individual. Nós necessitamos uns dos outros. Por isso eu não sou autossuficiente. E o nosso Senhor Jesus também não realizou o trabalho sozinho. Ele chamou uma pleia de espíritos para auxiliá-lo nesse trabalho. Desde a formação do planeta. Quando o planeta Terra ainda era só uma poeira, o nosso Senhor Jesus já era um Cristo. Ele participou de todo esse processo de criação. Porque ele é o responsável por isso. Ele é o co-criador. Então, será que ele tem realmente uma bagagem? Até que não está desmerecendo o nosso Senhor Jesus. Ele só está nos apresentando a quantidade de espíritos evoluídos que deve ter já por todo esse nosso universo. O planeta Terra é uma concentração ainda de espíritos extremamente adoecidos. Nosso Senhor Jesus disse que ele veio foi para os doentes. E a impressão que nos dá é que ele fez um chamado. Olha, quem são os espíritos que estão adoecidos aí pelos demais planetas, que ainda estão renitentes no mal? Manda para cá, para a Terra, que eu vou trabalhar especificamente com eles. É por isso que nós vemos tudo o que nós vemos. A gente diz assim, acho que Deus falhou com o povo da Terra, porque é o povo difícil, o próprio Terráqueo diz isso. Em verdade, talvez seja isso. Ele tenha recolhido realmente vários espíritos de vários outros orbes, manda para a Terra que eu vou trabalhar com eles. Porque é impressionante como nosso Senhor Jesus só gosta de trabalhar com coisinha complicada. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação, nesse mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos, para cumprimento de seus desígnios. Desígnio de quem? De Deus. Por isso nosso Senhor Jesus usa a frase, eu e o Pai somos um só. Eu cumpro a vontade do meu Pai. Mesmo sem supor que ele, Jesus, fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino, um Cristo, né? Dentro da cultura grega, né? O enviado. Mais do que um profeta. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então essa ideia de que o nosso Senhor Jesus viveu em um corpo fluídico, isso partiu de cabeças que querem que nós possamos permanecer na ignorância. Isso quer dizer o quê? Que o nosso Senhor Jesus não teria condições de suportar e viver em um corpo orgânico? Então tudo aquilo foi uma dramatização, não houve sangue, não houve gravidez, não houve nada, já que ele... Então aqui o Kardec afirma, categórico, como homem, ser humano, tinha a organização dos seres carnais, fez xixi, fez cocô, tem que se alimentar, tinha que repousar. Agora vem a diferença. Mas como espírito puro, desprendido da matéria, porque a matéria não exercia sobre ele absolutamente nenhuma influência. O Senhor Jesus até meio-dia não almoçou, meio-dia e meio não almoçou, 2 horas da tarde não almoçou, está preso no trânsito de Manaus. Ele vai se estressar com isso? Vai ficar desesperado? Já teria desmaiado, ele não, porque o corpo não exerce sobre ele absolutamente nenhuma influência.
A dor ele sente, mas não o perturba. O corpo orgânico pede o sexo para procriar, porque é um fenômeno natural. E ele consegue ter o equilíbrio suficiente sobre o próprio organismo, os próprios hormônios. Por quê? Porque o corpo não exerce sobre ele absolutamente nenhuma influência. Ele é o Senhor de si. O corpo grita, mas ele educa. Obedece. Nós cedemos às imposições orgânicas. Faz às vezes um drama só. Como o homem tinha a organização dos seres carnais. Gente, vocês imaginam que vocês iam encontrar isso aqui no livro da Gênesis? Mas como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas ele, o nosso Senhor Jesus, não era passivo. Não, o corpo para ele não era nenhum motivo dele, Jesus fraquejou, caiu na carne, caiu na tentação da carne. O que é isso? Vim me perguntar se Jesus era apaixonado por Madalena, agora eu digo, vai ler a Gênesis, meu filho, capítulo 15. Mas antes, aproveita, passa pelo que é o Espiritismo, passa pelo livro dos Espíritos, dá uma parada no livro dos Médios, vai até o céu e o inferno para chegar na Gênesis. Pela metade do caminho a tua ideia já mudou do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. E aqui Kardec grifou: a superioridade de Jesus com relação aos homens não resulta das qualidades particulares do seu corpo. Porque o corpo dele é diferente, por isso, nada a ver, particular do seu corpo, mas das do seu espírito. Aí estava a diferença. Que dominava, olha a palavra que Kardec colocou grifado, dominar, que dominava a matéria de modo absoluto, e da do seu perispírito. E o seu perispírito foi o quê? Aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, de uma essência que nós nem a conhecemos. Isso é uma quintessência. O corpo perispiritual, o corpo orgânico o mesmo, mas o perispírito como tira, porque nós sabemos o quê? Que para eu reencarnar em Júpiter, eu tenho que me revestir com o fluido daquele ambiente de Júpiter. Para ele vir à Terra, ele teve que se revestir do fluido da Terra, do seu corpo perispiritual, para poder se acoplar ao corpo orgânico. Que o teu corpo perispiritual é resultado do quê? Tua conduta moral. Quanto mais evoluído ser, menos denso é o seu corpo perispiritual. Como é que você quer revestir um uniforme, uma túnica, ao qual você ainda não tem capacidade moral para isso? Você não tem vibração para vestir essa túnica nupcial. Então é isso que ele se refere também naquela passagem da túnica nupcial. Conduta moral. Você não está vestido adequadamente para participar desse banquete divino. Né? Aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Está no capítulo 14, item 9. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Porque nós sabemos que o espírito, acoplado, o espírito envolto no seu perispírito, está vinculado célula a célula ao corpo físico. Tanto é que a encarnação, ela começa na concepção e finaliza aproximadamente aos seus 7 anos de idade, aonde o espírito cai num esquecimento total do seu passado. Não era o caso do nosso Senhor Jesus. Apesar do processo da encarnação, ele não estava preso ao corpo. O que é estar preso ao corpo? Nós não conseguimos enxergar nada, sentir nada, ver nada. Jesus estava no corpo, mas vivendo sempre uma vida espiritual. Nosso Chico. Ele estava limitado ao corpo físico, ele conseguia enxergar tudo e mais um pouco. E olha que o nosso irmão amado Chico está longe de ser um Cristo. Imagina um Cristo.
E o Senhor sentava-se à barca no finalzinho da tarde e ficava falando da pesca, do grão de mostarda, falando da dracma perdida, falando, dando exemplos bem simples para que nós pudéssemos entender. Ele fala a língua dos anjos e veio nos falar a língua de verdadeiros silvícolas, para que pudéssemos entender um pouco de tudo que ele já sabe. Tem que ser muito bom para simplificar e ensinar. Só ele. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis da encarnação. Constantemente desprendida, a sua alma, ela de certo lhe dava uma dupla vista, que é a vista espiritual. De repente eu estou aqui com a Sigrid e eu me deparei com o que está acontecendo lá longe. Ele estava sendo crucificado, diz Humberto de Campos, e ele, na sua dupla vista, percebeu que Judas cometia o suicídio. Esse processo, esse convite a denunciar Jesus, porque para que Jesus fosse preso era necessário que houvesse uma denúncia, um sinédrio. Então, vários discípulos foram abordados para fazer, ninguém aceitou. O único que aceitou foi Judas. Qual era a fragilidade de Judas? Judas queria o poder. Essa era a fragilidade dele. Essa era a encrenca dele. Foi em cima disso, desse mal, que era a necessidade do poder, que os espíritos atuaram. Mas ele realmente não tinha intenção de matar Jesus ou de aprisionar Jesus. Realmente ali ele foi frágil. Por isso que Jesus dizia, o homem não é mau, é frágil. Então leia Lázaro Redivivo, tem um capítulo lá chamado Judas. E é fantástico a abordagem e como Judas foi uma marionete na mão desses espíritos. Mas ainda assim não diminui a responsabilidade de Judas. Jesus tinha que ser crucificado? Talvez sim, mas que eu não venha contribuir para isso. Que arrume outra forma, que iria ser arrumado. Não era necessário que Judas o fizesse isso. Judas não veio apontado e determinado pela espiritualidade superior para ser um traidor. Constantemente desprendida, a alma de Jesus, ela de certo lhe dava dupla vista. Não só permanente. Porque normalmente o médium de dupla vista, ele tem uma vida normal, de repente ele tem um insight naquele momento. De Jesus era o quê? Permanente. Como de excepcional penetração e muito superior a que comumente possui os homens comuns aqui da terra. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Imagina o magnetismo de Jesus. Gente, no livro Há 2000 anos, só o fato do senador pensar em ir ao encontro de Jesus, o senador já entrou num certo êxtase. Só dele pensar e entrar nesse psiquismo do nosso Senhor Jesus, que é o que nós deveríamos fazer no momento da oração, no momento do estudo, mergulhar no psiquismo divino. O nosso querido senador, ele nesse momento pensou no Messias. Ele estava incomodado o que as pessoas poderiam achar de um senador procurando um Galileu. Então ele se preocupou aí no finalzinho da tarde, início da noite, que era para ele não ser conhecido. Foi meio escondido. Quando ele chegou no lago onde Jesus sempre estava, que ele se assentou, ele ali já começou a entrar num certo êxtase. Você imagina o que é o magnetismo do nosso Senhor Jesus? A mulher que enfiou na cabeça que bastava tocar na túnica de Jesus para ela ser curada. E Jesus disse, alguém me tocou. Não precisava nem estar lá para fazer a coisa acontecer.
Não precisava Marta Maria chegar avisando, olha, nosso irmão Lázaro dorme, está morto. Jesus já sabia. Porque essa dupla vista dele era o quê? Permanente. E o magnetismo dele, imagina o olhar de Jesus. Por isso que ninguém ficava indiferente ao olhar para ele. Mas é magnetismo. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, seguida pelo desejo incessante de fazer o bem. Agiria como um médium nas curas que operava. Jesus era um médium nas curas que operava? Poder-se-á considerado poderoso médium curador? Não. Por que não? Visto que o médium, ele é um intermediário, um instrumento de que serve os espíritos desencarnados. Ora, porque o médium curador é o quê? O médium, ele está mediando um espírito que está fazendo o trabalho da cura. Ele é o mediador. Jesus precisava mediar isso? Será que se ele é o maior espírito, ele mesmo realizava? Não. Visto que o médium é o intermediário, o instrumento de que se serve os espíritos desencarnados. Então dizer assim, Jesus era o médium de cura, isso já está o quê? Errado. Médium na condição de mediador. Ele está mediando o quê para quem? Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como em certos casos o podem fazer os encarnados, na medida de suas forças. Alguns encarnados têm o próprio nosso Chico. Entendeu? Já tinha um certo magnetismo pessoal. Algumas pessoas o abraçavam e disseram, Chico, eu já estou bem melhor. Quero um espírito diferenciado. Ora, o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como em certos casos o podem fazer os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, aliás, ousaria sugerir seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Senhor Jesus, por favor, transmita isso para Marisa. Que espírito ousaria fazer isso? Se porventura ele, Jesus, recebia algum influxo estranho, diferente dele, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Isso foi um espírito que falou a Kardec. Jesus era o médium de Deus, porque ele mediava Deus a nós. Mas que o seu Deus não poderia falar direto? Pode. A pergunta é, vamos ouvir? Por isso necessita de um médium. Por isso o verbo se fez carne, para poder ser ouvido. E ainda assim nós não ouvimos. Meus irmãos, olha, nós somos espíritos muito perturbadinhos. Olha, espírito muito endurecidos. A quantidade de profetas, de enviados e de messias que já vieram a essa terra e que o próprio Cristo se corporificou para trazer a lição, e até hoje nós ainda fazemos o que fazemos, nós ainda não mudamos. Nós não somos perturbados, espíritos, renitentes no mal. Vamos para os sonhos? José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo. Vocês lembram? Sim. Anjo não é aquela pessoa de asinha. Anjo é o quê? O mensageiro. O mensageiro vem o quê? Trazer uma notícia.
Então, a tradução do anjo, realmente, dentro da palavra, seria o mensageiro, aquele que veio trazer uma mensagem. E aí ele era chamado de anjos. A nossa criatividade é que criou asas e tudo. Foi avisado por um mensageiro que ele apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito com um menino. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. E aí vem um comentário do nosso professor Denizar. Os avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Todas as religiões, se formos estudarmos, alguém sonhou com alguém, pediu para fazer alguma coisa e por aí se vai. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, visto saber-se que é durante o sono que o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhes são conhecidos. É com frequência a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os exemplos autênticos de avisos por sonhos. Porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos. Presta atenção. Nem ainda menos que tudo que se vê em sonho tem uma significação qualquer. Deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e até mesmo absurdas. Então, no processo dos sonhos, nem tudo realmente é o resultado de um diálogo espiritual. Pode ser simplesmente uma ação do meu subconsciente, aquilo que eu estou preocupada no dia a dia. Então, temos que ter muita cautela. Normalmente, esses sonhos, com esses diálogos que nós temos no mundo espiritual, quando nós retomamos ao corpo, vem numa forma de um símbolo. A gente não sabe, às vezes, entender muito bem, mas vem uma ideia principal, uma ideia fixa, né? E tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo. Dificilmente a gente consegue contar detalhadamente esse encontro. Dá para entrar na estrela dos magos? Dizem que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus. Que ela lhes ia à frente, indicando-lhe o caminho, e que se deteve quando chegaram. Isso está lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. A questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real ou não, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino Jesus, uma vez que não existe meio algum de verificação. Trata-se, isto sim, de saber se é possível um fato de tal natureza. A estrelinha, até que nós sabemos o que é uma estrela. Olá, magos, sigam-me, sigam-me, sigam-me. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar-se que fosse, porque então se pensava que as estrelas, eram pontos luminosos cravados no firmamento, porque a ideia que eles tinham de estrela é que tinha um céu fixo e que as estrelas estavam grudadas no céu. Então isso já cai por terra dentro da crença deles da época. Uma estrela não poderia se deslocar e fazer esse movimento, já que elas estavam pregadinhas no firmamento. Era possível acreditar-se que fosse, porque então se pensava que as estrelas eram pontos luminosos cravados no firmamento.
e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz, com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, pode, ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em um foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, diz Kardec, não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Então, Kardec vem colocando todos esses fenômenos como um fenômeno de ordem que? Natural. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo encontro.